Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre representação geométrica com números irracionais, expresso também por radicais, que tem tudo a ver com o Teorema de Pitágoras, tá certo? Então, diz assim, que o Teorema de Pitágoras é uma relação matemática entre os comprimentos dos lados de qualquer triângulo retângulo. Então, vamos observar o seguinte. Eu tenho um triângulo retângulo aqui. Por quê? O que caracteriza um triângulo retângulo? Esse ângulo de 90 graus. E se a gente estender ele para cá, ele vai se transformar em um retângulo. Então, é o seguinte, o que é que o teorema diz? Que a soma, que a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, o seguinte. Nós temos aqui, o quadrado, a área do B, tá certo? A área do quadrado do B. Como é que eu escrevo a área de um quadrado? De B, quem é? Não é B ao quadrado? Não é isso? É um quadrado. É B ao quadrado. A área de C também vai ser C ao quadrado. E essa área maior também, vamos chamar ela de A, né? Chamei ela de A, então vai ser A ao quadrado. Então, isso quer dizer que a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa, olha, quadrado da hipotenusa, quem é a hipotenusa? É A ao quadrado, não é isso? É igual a o cateto, quadrado do cateto, mais o quadrado do outro cateto. A gente chama de cateto adjacente e cateto oposto, tá certo? Mas vamos se fixar mais em questão do cateto e cateto, tá certo? Mais na frente vocês veem mais aprofundado. Então, isso quer dizer que a soma desses quadrados, ou seja, o que o teorema diz, que as áreas dos quadrados construídos sobre os catetos A e B equivale à área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Olha só, tá vendo, os quadrados? Então, isso quer dizer que a soma dos quadrados, a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, essa é a formulazinha que vocês vão usar no Teorema de Pitágoras. Pitágoras é um famoso filósofo matemático. Então, vamos lá. Sabendo que para eu calcular, eu tenho que ter quadrado da hipotenusa, né, assim, ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, nós temos um cateto aqui e nós temos outro cateto aqui. Então, vai ficar esse ao quadrado, né? Vai ficar 1 ao quadrado. E esse raiz de 2 também ao quadrado, não é isso? Então, aqui, B ao quadrado, que é a formulazinha, mais C ao quadrado. Então, vamos lá. A hipotenusa aqui, quem é? Y ao quadrado. Então, vamos lá. Y ao quadrado é igual. Aí, o outro cateto, 1 ao quadrado, mais esse cateto aqui, raiz de 2 ao quadrado. Pode ser invertido, tanto faz aqui, tá certo? A ordem da soma não altera, a ordem da parcela não altera a soma. Então, vamos lá. Y ao quadrado igual 1 ao quadrado é 1 vezes 1 mais raiz de 2 ao quadrado. Eu vou ter, lembra? Raiz de 2 vezes raiz de 2. Aquela propriedadezinha. Então, vamos lá. Y ao quadrado vai ser igual 1 vezes 1. 1 mais raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai ficar raiz de 2 vezes 2. Estou fazendo parte por parte para não se confundir. Então, y ao quadrado vai ser igual a 1 mais raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai dar raiz de 4. Tá vendo que eu estou na paciência fazendo parte por parte. Então, y ao quadrado vai ser igual a 1 mais. Quem é raiz de 4? 3. Então, y ao quadrado vai ser igual a... Oh, meu Deus, raiz de 4 é 2, desculpa. Raiz de 2, raiz de 4, 2. Então, vai ficar 3, não é isso? Então, vamos lá. Racionalizando. Raiz aqui e raiz aqui.
Então, vai ficar y igual a raiz de 3. Por quê? Corto raiz com 2 aqui, da primeira propriedade. Então, fica y igual a raiz de 3. Professora, e se eu quiser transformar isso aqui na forma decimal, né? Então, vamos lá. Principalmente é bom saber para a gente entender onde colocar a raiz de 3 na reta numérica, não é isso? Então, vamos lá. Raiz de 3 dá quanto? A raiz de 3 aproximada, raiz de 3, a aproximação dela é de 1,73. Então, você vai entender, não é isso? Aqui eu tenho 0, 1, 2. Então, 1,73 fica por aqui. Então, raiz de 3 está para cá, né? Se eu pedir para representar na reta numérica, não é isso? Então, olha só. Então, nós temos aqui a atividade e esse exemplo aqui, a resolução dele, que foi o que eu acabei de explicar aqui. E temos um exemplo também aqui. Então, vocês vão escrever, fazer todo esse cálculozinho aqui nessa questão e assinalar a alternativa correta. E depois você vai desenhar um triângulo retângulo de acordo com o que eu estou pedindo aqui. Tá certo? Bons estudos.